Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Mateus 25, um versículo bastante conhecido. Gostaria de passar para os irmãos algumas coisas sobre esse livro. Tem como título As Virgens Sábias e as Tolas. Aí diz o versículo 1, diz assim: portanto o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Então ele está dizendo que eram 10 virgens e elas eram virgens do mesmo noivo. Preste atenção. E elas, todas as 10, pegaram as suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Então aqui eram 10 virgens, o mesmo noivo. Todas elas tinham a mesma instrução, todas elas tinham a mesma intimidade com o noivo, e elas saíram ao encontro. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. O que é uma pessoa inconsequente? Uma pessoa inconsequente é uma pessoa que faz as coisas por vontade própria. Ela não mede, ela não planeja o futuro, ela vive naquele presente. Eu vou dizer, muitas vezes a gente fala assim, eu não sei o dia do amanhã, então vou viver hoje. Muitas pessoas agem dessa maneira na vida. Está dizendo, 5 delas eram sábias, mas 5 eram inconsequentes. Eram as mesmas 10 virgens, eram o mesmo noivo. 5 sábias, 5 inconsequentes. Uma pessoa sábia é uma pessoa que planeja o futuro, planeja o dia da manhã, é uma pessoa que vive cumprindo os princípios bíblicos. As que eram os inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram o óleo de reserva consigo. Agora aqui vai ter um segredo desse versículo. Eu tenho 10 virgens, eu tenho 5 sábias e 5 inconsequentes. O que uma pessoa sábia faz sobre o dia da manhã? Ele planeja. Não é assim? Ele planeja o futuro, ele planeja a sua vida com Deus, porque vivemos em um século que, por muitas vezes, a gente pensa que, mas eu não sei o dia do amanhã, o que vai acontecer comigo, e você perde a oportunidade de planejar o seu futuro, perde a oportunidade de planejar a sua vida, e você acaba se tornando uma pessoa inconsequente. Mas você acredita muito em Deus, o noivo é o mesmo, você está na igreja todos os dias, só tem uma questão, falta de planejamento. Aí vai dizer, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Aqui já vai acontecer outra coisa muito importante na nossa vida. A gente não conta o que vai acontecer. A gente não espera que as coisas vão acontecer. Por muitas vezes a gente age por inconsequência e não se sabe do nosso resultado. Então o que aconteceu? O noivo demorou, mas elas não estavam esperando. Elas achavam que o noivo ia chegar no horário, mas não veio. Ele demorou. O que a gente fazia? O que nós, como seres humanos, estivéssemos passando pela essa mesma situação, qual seria a nossa atitude? Será que a gente ia levar óleo de reserva, planejar, ia contar que o noivo não ia vir no momento certo para ele? Será que a gente ia ter esse grau de pensamento? Será que a gente ia ter essa sabedoria? Então é por isso que esse ano de 2023 que está iniciando é um ano para a gente começar a refletir, para a gente começar a planejar, para a gente começar a cumprir princípios. Porque esse versículo está dizendo que o reino do céu será semelhante a isso. Por quê? Porque só vai entrar pessoas no reino do céu, pessoas sábias, com sabedoria, cumprindo o princípio. Aí o que acontece? À meia-noite houve um grito: eis que vem o noivo, saiu ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. Agora todas elas acordaram no mesmo momento e foram se preparar. Só que umas não se prepararam para o futuro, as outras se prepararam só para aquele momento. As pessoas se preparam só para aquele momento e esquecem que existe uma vida pela frente. Existem pessoas que estão presas a coisas que já passaram, a coisas que não mudam o destino e nem mudam o resultado de ninguém. As insensatas recorreram à sábia. Daí nos poucos do vosso azeite, porque a nossa candeia estão se apagando. Porém a sábia responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós.
quanto para as outras. Lá, portanto, vem o noivo. Só para me resumir, para não ficar muito estendido, no final vai dizer bem assim, ó. Mais tarde, todas as vias chegaram e as incumbentes chamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Então, no final dessa história aqui, quando elas vão pedir ajuda para as sábias, as insensatas, aquelas inconsequentes, aquele tipo de ser humano que não planeja o futuro, aquele tipo de ser humano que não cumpre o princípio bíblico, mas está na igreja, o mesmo noivo, são virgens, só que são inconsequentes. Não está dizendo que era 5 virgens que não era crente, 5 que não era. Todas eram. Todas estavam esperando o mesmo noivo. Jesus não ia colocar essa história na Bíblia sem que ela hoje refletisse na gente. Então o que acontece? Por que Jesus não quis abrir a porta? Por que Jesus não abriu a porta, não deixou a 5 consequentes entrar no meio do céu, sendo que Jesus é amor, Jesus perdoa, Jesus ele dá a oportunidade? Por que será que Jesus não deixou? É porque as 5 eram noivas do mesmo noivo, as 5 eram virgens do mesmo noivo, elas tinham o mesmo grau de instrução, elas tinham o mesmo, as mesmas, vamos dizer, instrução que deu para um, deu para outro, só que a diferença é que nem todos vão entrar no reino do céu. Aqui já é uma comprovação, se a gente não tiver na Bíblia cumprindo o princípio, se a gente não tiver sabedoria, se a gente estiver na igreja inconsequente, não cumprir princípio, se a gente não estiver honestamente com Deus, naquele último dia ele vai virar para nós e vai falar bem assim: olha, eu não conheço. Por quê? Porque a igreja era uma só, 5 fazia, 5 cumpria, 5 levou azeite até o final, foram